Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? E a nossa aula de hoje é sobre fração. Então, vamos entender um pouquinho o que é a fração. A fração, ela é uma forma de representar algo que foi dividido. Quando a gente fala fração, a gente está falando em fracionar, dividir em partes, né? Quando acontece que você quebra alguma coisa, de alguém quebrar alguma coisa, então, ficam vários pedaços de algo que era inteiro. Então, a fração é isso. É pedaços de algo que é inteiro. Então, a nossa introdução à fração hoje, nós vamos trabalhar com A e B. Onde A e B são números inteiros e B é diferente de zero. Então, essa formulação que temos aqui, onde o A e o B estão sobrepostos um em cima do outro, e estão divididos. Por que falamos dividido? Porque a fração, ela também é uma divisão. Então, estão divididos, vamos ver mais na frente no exemplo, por esse traço aqui. Onde A, ele é chamado de numerador. E B, ele é chamado de denominador. Denominador, como o nome já sugere, é o que dá o nome. Denominador, porque ele dá o nome. Então, nós vamos ter aqui um exemplo. O primeiro, onde A, ele é maior do que B. No nosso primeiro caso de fração, nós temos A menor que B. Então, quando dizemos que A é menor que B, por exemplo, nós podemos dizer que aqui nós temos 1 sobre 2, certo? Então, onde 1 representa A e 2 representa B. Vamos agora a alguns exemplos com as figuras geométricas para facilitar. Facilitando a nossa compreensão, vamos usar os exemplos com as figuras geométricas. Aqui, nós temos a primeira linha, né, um quadrado dividido em 4, um círculo dividido em 8 e temos um retângulo dividido em 3. Então, vamos marcar aqui e representar essas frações. Quando a figura tá aqui completa, é como se tivéssemos um inteiro, certo? E desse inteiro, eu vou dividi-lo, usar duas partes dele. Então, se eu tirei duas partes dele, digamos que seja um chocolate, então, se ele está dividido em 4, eu tenho 2 quartos, ok? Então, da nossa segunda figura, certo? Do nosso círculo, que está dividido em 8. Então, como falei, né? O numerador vai representar o número que está sendo retirado ou que está sendo utilizado. E o 4, que é o denominador, é o que dá nome à figura. Então, quarto, né? 2 quartos, porque o 4 representa a quantidade que essa figura foi dividida. Então, aqui no nosso segundo exemplo, eu vou utilizar 3 partes. 3 partes dessa nossa figura. Então, como ela está dividida aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, certo? Então, nós vamos 3 oitavos, ok? 3 oitavos. Agora, a nossa terceira figura. Vamos utilizar apenas uma parte. E ela tá dividida em 3, então, nós temos 1 terço, ok? Lembra lá do nosso caso, onde, no nosso primeiro caso, A, aqui representa o A é menor que B.
Então, aqui representa o A, o 2 e o 4, ele representa o B. Nesse caso aqui, nós dizemos que todas essas frações onde A é menor do que B, elas são chamadas de frações próprias. Onde A é menor do que B, são frações próprias, ok? Vamos ao nosso segundo caso agora. No nosso segundo caso, nós temos aqui. Nosso segundo caso, A é maior que B. Então, quando é que acontece de A ser maior do que B? Vamos novamente utilizar aqui as nossas figuras geométricas para facilitar a nossa compreensão. Então, vamos representar como se tivéssemos aqui dois inteiros nessa figura aqui. Esse aqui, um inteiro. Vou colocar aqui um inteiro. E esse aqui um inteiro, certo? E desse inteiro, eu não falei pra vocês aqui no nosso primeiro exemplo que essa figura representava um inteiro? Então, aqui eu tenho dois inteiros, ok? Desse primeiro inteiro, eu vou utilizar todas as partes dele. Todas as partes dele eu vou utilizar, ok? E do meu segundo inteiro, eu vou apenas utilizar uma parte, ok? Agora, nós vamos representar essa fração, né? Com os nossos dois inteiros. Então, aqui eu utilizei toda essa fração, ó, 4 partes de 4. Por isso que falamos que se torna um inteiro. Por quê? 4 dividido por 4 dá 1. Então, esse 1, ele realmente representa a parte inteira dessa fração. E aqui, eu utilizei 1/4, ok? Então, como é que vamos representar agora essa fração? Onde eu tenho dois inteiros e foi utilizado 4 partes de um e uma parte do outro. Como falei novamente para vocês anteriormente, nós utilizamos o denominador para dar um nome. Então, eles são iguais aqui. Nós vamos repetir, né? Temos 4/4 e 1/4. Então, o quarto são 4 partes. E essa parte aqui de cima, o numerador, que são diferentes, nós vamos somar. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Então, eu tenho 5/4 de 2 inteiros, ok? Então, aqui é como se fosse uma única fração que foi representada. Nós juntamos as duas e representamos aqui, certo? 5/4, são 2 inteiros, ok? Então, quando isso acontece, onde A, vou colocar aqui, A é maior que B, essa fração aqui, elas são impróprias. Impróprias. Eu vou dar agora um segundo exemplo para vocês dessas frações impróprias. Novamente, aqui eu tenho, ó, um inteiro e um inteiro. Desse primeiro inteiro, vou usar todas as partes em que ele tá dividido. Ele tá dividido, ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes, ok? E no meu segundo inteiro, eu vou utilizar apenas 2 partes, ok? Vamos agora representar em forma de fração a parte que eu estou usando dessas figuras. Na primeira figura, tô usando 5 de 5 que ela está dividida. E na segunda figura, eu estou usando 2 de 5 que ela está dividida. Novamente, ó, como eu fiz no primeiro exemplo, eu somei. Vou somar os numeradores. Repito o denominador, que é o que dá nome à figura, ela tá dividida em 5 partes, certo? São 2/5 e 5/5. Então, o numerador, a parte de cima, eu vou somar. 5 mais 2, 7, ok? Agora, tem outro detalhe interessante quando temos as frações impróprias, que elas podem se transformar
em número misto. Mas, professora, o que são os números mistos? Justamente misto porque ele vem de mistura, onde ele vai misturar uma parte inteira e uma parte de fração, uma parte que é fracionada, ok? Então, como é que vamos utilizar aqui esse número misto? Vou fazer aqui um quadradinho para a gente colocar o exemplo à parte. Vamos pegar aqui os 5 quartos e vamos dividir 5 dividido por 4. Então, 5 dividido por 4, né? 1, sobra 1, ok? Então, o número misto, 5 quartos é igual a 1 inteiro e 1 quarto, ok? A mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó, 7 dividido por 5, certo? Que vai dar 1 e falta 2. Então, a fração mista, o número misto, certo? Que vai representar aqui é 1, 2 quintos, ok? E também podemos fazer a transformação desse número misto e saber qual foi a fração que deu origem a ele. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos inverter. Eu não falei para vocês que esse 1 inteiro representa a divisão, não é isso? De 5 por 5, de 4 por 4. Então, eu vou inverter aqui, ó. Vou colocar aqui, vou inverter, em vez de ter 1, eu vou colocar 4 quartos, certo? Mais a parte fracionada, ó, 1 quarto, ok? E vou ter de novo 5 quartos, ó, voltou para minha fração. Espero que vocês tenham entendido aqui como transformamos a fração imprópria em número misto e como transformamos esse número misto em fração, ok? Então, esse é o nosso segundo exemplo das frações impróprias. E agora, vamos para o nosso terceiro caso de fração, onde vamos utilizar primeiro, né? Temos 2 inteiros novamente, ó, um inteiro aqui, o outro inteiro aqui, certo? 2 frações inteiras. E vou utilizar um círculo dividido em 3 partes. E vou utilizar todas essas partes das 2 figuras. Então, eu tenho, de um lado, 3 terços. E do outro lado, também tenho 3 terços, ok? Deu para compreender aqui? Então, como nós temos os dois iguais, numerador e denominador, nós vamos somar a parte de cima, ok? Que são os numeradores. Então, vamos ter 6 terços. O 3 não muda porque, como eu já expliquei, é o que dá nome à figura. E percebam aqui que se eu tenho duas partes inteiras e estou usando todas essas partes que estão divididas, é como se eu tivesse, ó, 1 mais 1 igual a 2. Então, aqui eu também tenho uma divisão que vai dar exata. Diferente da minha fração imprópria, não deu exata. Então, como eu expliquei para vocês, diferente da fração imprópria, onde a divisão do numerador pelo denominador não dá um resultado exato, certo? Na fração em que nós vamos chamá-la nas frações, no caso de frações aparentes, ok? A divisão do numerador pelo denominador, ela dá exata, ok? Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Essas são as frações que parecem uma fração, mas, na verdade, ela é uma divisão exata. Por isso, o nome de frações aparentes. Muito obrigada pela participação de vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.